Eu almocei hoje, sexta-feira, dia 12, agora são 16 horas e 34 minutos. Eu almocei hoje com o prefeito de Gravataí, Marco Alba. Gravataí tem 180 mil eleitores. É uma cidade aqui da Grande Porto Alegre e é a sede da GM. A GM agora está enfrentando turbulências aí, tá? Eliminou o terceiro turno, teve que demitir muita gente. E o prefeito Marco Alba estava me contando que, como todos os prefeitos, como todos os governadores, como o próprio presidente, enfrenta problemas enormes, né? Porque a queda na arrecadação foi muito grande. E as prefeituras vivem também, em grande parte, de repasses do governo estadual e do governo federal. E esses têm caído assim sistematicamente, mas as despesas aumentam. De modo que fechar esse tipo de equação é muito complicado. Atrás de nós, na churrascaria Barranco, aliás, eu quero dar essa dica aí para vocês que não são aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vieram a Porto Alegre, quiserem um bom churrasco gaúcho, naqueles de repartir o bigode, eu recomendo a churrascaria Barranco. É uma churrascaria que já tem 50 anos aqui em Porto Alegre. Então, você vai encontrar ali o que tem de melhor aqui no estado, com certeza, né? Mas, curiosamente, eu e o prefeito Marco Alba não comemos churrasco, porque ele não estava muito bem de saúde e pediu alguma coisa mais leve. E fomos então num frango à passarinha, né? Com polenta, da grossa, na chapa. É um belo prato também, muito bom, muito bem servido, inclusive. Mas atrás de nós, a churrascaria Barranco, aliás, está enfrentando problemas aí que o próprio prefeito está enfrentando lá em Gravataí, né? Porque cai a clientela, né? Ali também caiu a clientela. Bom, atrás de nós, na tela da TV, estava o Henrique Meirelles, né? Ele estava concedendo uma nova entrevista coletiva à imprensa, aliás, a primeira entrevista coletiva à imprensa. De manhã ele falou no Bom Dia Brasil, e falou muito bem, né? Mas ele estava concedendo uma nova entrevista, uma entrevista coletiva à imprensa, e junto com ele estava o ministro-chefe da Casa Civil, o gaúcho Eliseu Padilha, e o ministro do Planejamento, o Romero Jucá, né? O Meirelles, ele foi muito econômico, assim, em relação a números, né? Um jornalista até quis saber quando é que ele ia ter os números que ele estava procurando, e ele começou a rir e disse, olha, eu gostaria também de saber quando, né? Ou seja, não quis dizer, mas os números que passaram para o novo governo, que ficaram lá, porque eles não passaram, não são muito confiáveis. Então, o Meirelles quer buscar números mais reais, né? E eu estava dizendo para o prefeito, então, sobre essa ótima escolha que foi o Henrique Meirelles. As pessoas têm me perguntado, o que você acha? Eu digo, olha, de 1 a 10 eu dou 11 para o Meirelles. E algumas pessoas começam a rir, inclusive, porque sabem como eu gosto, entre aspas, do pessoal do PT, dos governos do PT, e o Meirelles serviu durante 8 anos como presidente do Banco Central ao governo Lula. Ele foi o verdadeiro czar da economia durante os 8 anos do governo Lula. Sorte nossa, porque ele simplesmente seguiu os fundamentos do Plano Real estabelecido no governo Fernando Henrique Cardoso e a gente viu o que aconteceu, né? Foi um governo Lula, por mais que se despreze o Lula e se despreze o PT, ele conseguiu aproveitar todo aquele período de bonança, digamos assim, deixado pelos fundamentos do Plano Real, pelo êxito do Plano Real, e introduziu alguns benefícios muito importantes, aí, como são os casos dessa rede de proteção social que se estabeleceu no Brasil e para proteger os mais pobres, né? E então o prefeito estava comentando, olha, o Meirelles aí está falando, o que você acha? Pois vocês sabem, já várias vezes eu tive que falar sobre isso aí que eu vou falar agora para vocês, mas personalidades como essa do Henrique Meirelles, um profissional muito competente, personalidades como essa vão servir ao governo Temer de uma maneira, eu tenho certeza, extraordinariamente exitosa, né? Como, aliás, ele demonstrou isso nos 8 anos em que foi presidente do Banco Central no governo Lula, né? Esse tipo de profissional, homens como esse Meirelles, né, que veio da presidência mundial do Banco de Boston. Você sabe que o banqueiro tem aquele olho de vidro, né? É um olho de vidro, não mexe aquilo ali, né? Até quando sorri como o Meirelles sorri, é um esgar só, né? Pois homens como esse aí, eles são profissionais
de qualquer regime. Eu duvido que, se o governo não fosse democrático, que fosse uma ditadura, o Meirelles deixasse também de servir a esse governo. Homens como ele servem a um governo fascista, com enorme êxito, a um governo comunista, com enorme êxito. Mas não serviu um governo neocomunista, que é que se pode dizer assim, o do Lula, e agora está servindo a um governo neoliberal, que é que se pode dizer assim, do Temer. Ele serve a qualquer um, fascista, comunista, ditadura, democrata. Tá assim disso aí, né? Tá assim disso aí. Eu estou querendo com isso desmerecer o Meirelles e profissionais como ele? Não, não estou não. Não, acho que são necessários, né? Alguém tem que saber fazer conta, né? O PT, quando perdeu o Meirelles ali, e a Dilma inventou o Guido Mantega, depois o Joaquim Levy, que esse sabia fazer conta, mas não ficou, né? E depois esse último ministro dela, o Nelson Barbosa, ela se perdeu ali, porque aí não tinha mais ninguém que sabia fazer conta, né? A Dilma achava que sabia fazer conta, né? Não sabia. Ela quebrou a prefeitura de Porto Alegre, aqui. Eu tenho provas disso aí, porque eu sucedi ela na Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre. E, olha, quase que quebra o governo do Estado. E chegou ao ponto de quebrar uma loja de R$1,99 que ela fez em sociedade com a outra mulher aqui em Porto Alegre, né? Pois bem, então é isso aí que nós estamos vendo, né? Quem viu a entrevista coletiva desses três ministros aí deve ter ficado, como eu fiquei, extasiado, né? Porque é o que nós queremos, não tenha dúvida. O núcleo duro desse governo, do Michel Temer, é constituído por quadros da maior competência, né? E além disso, são homens, inclusive, eu estava comentando isso ao meio-dia com alguns amigos, são homens da maior experiência política. Então, quando um jornalista perguntou para o Eliseu Padilha, na entrevista coletiva, olha, ministro, como é que o senhor está? Vocês estão trabalhando aí como se fosse ficar para sempre ali no governo. Vocês vão ficar 180 dias. Né? Só porque ele quer, né, cara pálida? Mas, de qualquer maneira, esse é o prazo que foi dado pelo Senado para o julgamento da Dilma. Mas, de fato, se vocês perceberem a fala do presidente Temer, dos ministros, de quem está falando do governo, eles não estão falando por 180 dias, não estão trabalhando com a ideia de 180 dias, estão trabalhando com a ideia de ficar para sempre ali. O Padilha até deu uma entrevista, uma resposta muito política, porque disse, olha, nós não estamos trabalhando para 180 dias, nem para 2 anos, nem para vários anos. Nós estamos trabalhando aqui para o bem do Brasil. Ou o nosso governo, ou qualquer governo que vier, mesmo que seja Dilma voltando, não vai ter que alterar isso que nós estamos fazendo aqui, porque é para o bem do Brasil o que nós estamos trabalhando aqui, e é mesmo. Nós sabemos que é mesmo, né? E sobretudo porque houve uma guinada assim, de 180, 360 graus. Eu acho que foi a guinada ideológica mais vigorosa que aconteceu no Brasil desde que foi implantada a ditadura militar em 64, quando se saiu de uma esquerda parecida com essa aqui do Brasil, mas menos incompetente, menos aventureira, menos ladra do que essa agora, que está saindo agora, né? E se partiu naquela época para um governo de direita, né? Bem comprometidos com o mercado, que é o que aconteceu exatamente agora. É uma virada de página impressionante, né? A mim não me surpreende tanto, porque era exatamente isso que eu queria e sabia que ia acontecer, mas muita gente deve estar surpresa. Então, senhores, estamos chegando a um final de semana agora aqui como Diabo Costa, né? Eu acho que estamos no caminho certo, não tem por que não apoiar esse governo, claro que sempre fiscalizando, né? Eu dessa vez, em vez de ficar falando aqui, aí governo, se há governo, sou contra, eu dessa vez, eu sou obrigado, pelo menos agora nessa fase inicial, a dizer para vocês, aí governo, e eu sou a favor desse governo. Eu espero que vocês também sejam, que apoiem, porque as medidas que estão sendo anunciadas nesse primeiro embate aí já são medidas que buscam exatamente a estabilização
crise econômica, política, né? Eu disse para vocês que de cara a crise política ia assumir, né? E sumiu mesmo, né? De cara. Tá na cara isso aí. Nesse primeiro dia do novo governo já dá para perceber claramente assim que o ambiente político desanuviou completamente, né? E não é porque o PT e os comunistas que os apoiam não estejam tentando fazer o diabo para complicar a vida do novo governo, é que eles não estão conseguindo nesse momento, eles estão desmoralizados. O máximo que eles conseguem é botar na rua uma meia dúzia de vagabundos juvenis aí que tentam fazer confusão, mas mais nada do que isso aí. Então, tanto do ponto de vista da estabilização da crise política, isso aí já aconteceu. É o que eu disse para vocês, aí é 24 horas. Né? E a questão econômica, eu também já disse aqui para vocês como é que iria acontecer, que é o que está acontecendo. Né? Ou seja, o governo vai buscar de cara um ajuste fiscal e vai buscar de cara uma série de ações que vão tentar reconduzir o país para onde ele tem que ir, que é o do crescimento econômico, né? Para a geração de novas empresas, de ampliação, de mais empregos e de renda. Né? Mas isso de cara já também iria mudar, como eu tinha dito, e acho que aconteceu, de cara a percepção geral já melhora em relação ao que vai acontecer. Isso aí é muito importante, a percepção que eu falo é o índice de confiança. Eu não vi hoje, nessa sexta-feira, nenhum agente econômico, ninguém, que dissesse que o que já está sendo anunciado, o que vai acontecer e que esse novo governo não vai melhorar as coisas no médio e no longo prazo na economia brasileira. Né? E por último sobra essa questão social aí, né? Estou gostando aí do novo ministro da Justiça que já disse o seguinte: quem andar dentro da lei não tem problema. Né? Isso aí é uma democracia, cada um protesta dentro dos limites legais. Né? Passou disso aí, vai ser tratado com os rigores da lei. Isso eu espero realmente que aconteça. Porque se todos, ou a maioria, se comportar de acordo com o que diz a lei, nem polícia precisa. Hein? Senhores, bom fim de semana. O meu vai ser assim, ótimo, né? Um bom fim de semana. Estou com gripe e tudo, mas estou feliz da vida. Hein? Fazia tempo que eu não me sentia tão bem assim.